paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos e amigos que nos acompanham aqui do canal do David Dantas. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo das lições da Escola Bíblica Dominical produzido pela CPAD. Desde já quero desejar a você, como sempre aqui no nosso canal nós fazemos, desejar a você, dependendo do horário em que você está escutando ou visualizando, vendo este vídeo, desejar a você um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. E muito provavelmente uma boa madrugada, se você está vendo aí pela madrugada. Que Deus também abençoe a sua vida e lhe conceda uma madrugada de bênçãos e de muita edificação. Nesses minutos que nós iremos passar aqui, refletindo a respeito deste tema, da nossa lição. Como sempre eu faço menção, e você está acompanhando aí na tela, o trimestre ou o tema que vai envolver esses 3 meses de estudo. O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As correções e os ensinos divinos no período dos reis de Israel. Dessa feita nós vamos falar a terceira lição. Você também está acompanhando aí na tela o título da lição, da terceira lição desse domingo. E o título é Acabe e o profeta Elias. Acabe e o profeta Elias. Como sempre, meus amados, eu gosto aqui de deixar também registrado os objetivos que nós temos, para alcançar no decorrer dessa lição. Nós temos o objetivo geral e os objetivos específicos, Então, o objetivo geral é asseverar que todo pecado gera uma consequência. Esse é o nosso objetivo geral. E nós vamos falar aqui os objetivos específicos. O objetivo específico, o primeiro deles é apresentar a perversidade de Acabe e Jezabel. O segundo objetivo específico é demonstrar o cuidado de Deus para com os seus filhos. E o terceiro objetivo desta lição é registrar a aridez espiritual do rei Acabe. Dentro ainda dessa perspectiva, como os irmãos já sabem, a revista ela se divide em 3 tópicos, com os seus subtópicos. Você pode também estar acompanhando aí na tela. O primeiro tópico, então, é o casamento de Acabe com Jezabel. O casamento de Acabe com Jezabel. O primeiro subponto ou tópico é consequências de escolhas erradas. O segundo subponto é a rainha perversa, no caso aqui, Jezabel, não é isso? Continuando então aqui, o segundo subponto da nossa lição é Elias prevê a grande seca. O subponto é, o primeiro, a intervenção divina. O segundo subponto é o preço da obediência a Deus. O terceiro subponto é Deus cuida dos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro ponto é o encontro de Elias com Acabe. Dentro desse ponto tem os seus subpontos. O primeiro dele é um coração endurecido. Um coração endurecido. O segundo subponto é a sequidão espiritual do rei. A sequidão espiritual do rei. Quero também aqui deixar registrado, e você acompanha aí na tela, meus amados, o nosso texto áureo.
o nosso texto de ouro, que está em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, e diz assim o nosso texto áureo: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Nós temos uma verdade prática, e a verdade prática diz: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundante. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Então, seriam os pontos iniciais aqui da nossa lição. E nós vamos então partir para os seus desdobramentos, aqui as nossas aplicações daquilo que a revista tem para a nossa vida nessa tarde. Como eu disse aos irmãos, eu não tenho preocupação nenhuma em chegar até o final da lição, mas tentar, tirar o máximo proveito de princípios e verdades para as nossas vidas. Então, todos os pontos aqui que me chamam a atenção, eu vou fazendo referência para nós, tá bom? Que Deus possa edificar em muito a sua vida. Por exemplo, na verdade prática diz assim: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. O que nós poderíamos então tirar de verdades desta verdade prática? O primeiro é que ele diz que Deus é Pai. Aqui nós vemos uma grande confusão na mente das pessoas em achar que Deus é Pai de todas as pessoas. E a gente, quando vem para dentro da Escritura, da Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que não é bem assim como a humanidade imagina, pensa. Por exemplo, se você chegar para qualquer pessoa, por mais cruel que ela seja, e perguntar: Deus é seu Pai? Ele vai dizer absolutamente, qualquer pessoa. Porque está incutido na mente das pessoas que Deus é o nosso Pai. E isso, se não for esclarecido, gera grandes confusões. Mas a Bíblia nos apresenta Deus como nosso Pai, sim, mas adotados por Ele. A Bíblia diz que Deus ele tem um filho, e esse filho é Jesus de Nazaré. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, aí sim nós passamos a ser considerados filhos de Deus, adotados na família de Deus. Isso está lá em João, no capítulo 1, a partir do versículo 11 em diante. E diz que todos aqueles que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos ou chamados filhos de Deus. Por que eu disse que causa confusão se nós não entendemos esta verdade? Deus, ele é Pai. É porque as pessoas vão confundir que, por ele ser Pai, ele não vai agir de determinada forma, com castigo, com punições, com justiça, porque ele é Pai. Assim as pessoas vão vivendo, assim as pessoas vão caminhando. Mas a gente sabe por meio da Escritura que não funciona assim, desta maneira. Deus, ele é Pai, não de todos, mas daqueles que aceitam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Avançando agora aqui, dentro ainda da verdade prática, nós podemos destacar que Deus é Pai daqueles que aceitaram a Cristo, que se renderam a Cristo. Ele é um Pai de amor. O que isso significa? Alguém que não esquece. Deus é um Pai de amor que não esquece. A segunda característica é um Pai bondoso, ou seja, um Pai que realiza coisas em favor de seus filhos. Um Deus que faz
cria situações em prol dos seus filhos. Um Deus que concede, um Deus que dá, um Deus que abençoa. É um Deus de bondade, ou um Pai de bondade. Mas a verdade prática também continua dizendo que Ele é um Deus de misericórdia abundantes. Louvado seja o nome do Senhor. E o que significaria isso? É um Pai de misericórdia abundantes. Não retribui de imediato. Um Deus ou um Pai de misericórdia é aquele Pai que não retribui de maneira imediata. Mas espera uma mudança. É o que nós vamos ver aqui ao longo ou no decorrer da nossa lição, que Ele, sendo um Deus ou Pai de misericórdia, é um Deus que não age de imediato. Ele não nos dá aquilo que merecemos de imediato, mas Ele espera que haja uma mudança, uma transformação. Daí nós identificamos que Deus também é um Deus de longanimidade. É um Deus que tem paciência e que vai além da paciência, esperando, que as pessoas tomem uma atitude, uma mudança, uma transformação nas suas vidas. Por exemplo, com relação à vinda do Senhor Jesus Cristo, o que o apóstolo Pedro escreveu? O apóstolo Pedro escreveu que algumas pessoas estavam julgando a vinda de Jesus como tardia, mas na verdade esse tardar de Deus, que na mente dos homens é um tardar, na verdade é mais uma prova da misericórdia de Deus, como diz o texto, querendo que todos se arrependam. É o tempo que Deus dá para que os homens se arrependam, porque Ele é um Deus de misericórdia. Mas nós extraímos muito mais verdades aqui desta verdade prática para as nossas vidas. Por exemplo, quando a verdade prática diz: contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor traz consequências inevitáveis para a vida humana. Ou seja, Deus é justiça, Ele é amor, Ele é um Deus de bondade, de misericórdia, mas Ele também é um Deus de justiça. Chega um determinado momento que a longanimidade de Deus, chega ao seu limite e Ele vem com justiça. Lembra da confusão de que as pessoas fazem com relação a Deus ser o nosso Pai? Ou seja, não vai julgar, Ele sempre vai ser amor. Não é assim que funciona. Ele também é justiça. A justiça de Deus precisa ser operada, precisa ser exercida. Por exemplo, se você observar lá no Salmo 58, versículo 14, Salmo 58, 14, diz que o trono de Deus, as bases do trono de Deus é justiça e juízo. Justiça e juízo são as bases do trono de Deus. Ainda dentro desta verdade, nós podemos ver, porque o texto está nos dizendo que todo pecado e desobediência ao Senhor traz consequências irreversíveis para a vida humana. O que significa isso? A lei da semeadura. Você plantou, você vai colher. Se você plantou coisas boas, irá ter frutos bons. Se você plantou coisas ruins, viveu uma vida desregrada, desobediente, você vai colher coisas ruins. Não tem como tirar uma melancia de um pé de laranja. Eu plantei laranja, eu vou colher laranja. Eu plantei um pé de melancia, eu vou colher melancia. Se eu tive uma vida de desobediência, eu vou colher frutos amargos da desobediência. Mas se vivi uma vida em obediência ao Senhor, ou aqueles que estão acima de mim, as minhas lideranças, eu vou ter frutos doces, uma vida próspera, uma vida abençoada. Está aí o preceito bíblico de Deus, dos filhos para com seus pais. Obedecer aos vossos pais, para que se prolonguem os teus dias por sobre a terra. A lei da semeadura. Então, no caso, quando nós estamos passando por momentos ruins, não é Deus, são consequências das nossas escolhas, do estilo de vida que nós decidimos levar.
Uma outra coisa que nós podemos deixar dizer aqui é que perdão é diferente de anulação da consequência. O que isso significa? Deus é amor? É amor. Deus é justiça? É justiça. Quando alguém um dia esteve numa vida pregressa, distante do Senhor, mas cometeu diversas situações, que ferem tanto a santidade de Deus, quanto a justiça humana, as leis do nosso Brasil, ele agora decide aceitar a Jesus. Na lógica de Deus, ele agora é uma nova criatura, um outro ser, uma outra pessoa. Mas aquela consequência ou fruto do que um dia ele plantou, ele vai receber. Por exemplo, se alguém, parece absurdo o que eu vou dizer aqui, mas por exemplo, se alguém um dia andou no crime, ele aceitou a Jesus, é servo do Senhor, mas ele está devendo o crime. Nada impede de que alguém venha lá e execute aquela pessoa. Mas por quê? Porque o pecado é diferente da anulação de consequência, ou o perdão do pecado. Ou seja, quando eu me arrependo dos meus pecados, os meus pecados são perdoados, mas não as consequências. Eu posso sofrer as consequências mesmo sendo um servo do Senhor, porque Deus é justo, entende? Deus é justo. Mas o que importa em tudo isso é que ainda que essa pessoa morra por consequência de algo que ele cometeu, mas agora está salvo, ele vai para o céu. Porque Deus está se importando, na verdade, meus amados, muito mais do que qualquer outra coisa, com a nossa alma. E nesse caso, essa pessoa estaria salva. Talvez você esteja me ouvindo e já teve uma vida passada de negritude, e hoje é servo de Deus, mas está sofrendo algumas perseguições, algumas consequências. Descansa no Senhor. Se for da vontade de Deus, entrega a tua vida a Deus, e que você possa entender esta verdade. Perdão de pecado é diferente de anulação de consequência. Deus nos perdoa, mas muitas das vezes Ele não anula as consequências. Amém, meus irmãos? Vamos mais adiante. Mais um ponto ainda dentro da verdade prática. O que Deus quer nos propor ou nos poupar é da consequência do pecado. Algumas pessoas dizem: eu não quero ser cristã. O cristianismo é uma religião de proibições. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer determinada coisa. Entenda, querido, quem sabe mais, nós ou Deus? Se Deus estabelece na sua Escritura algo que nós não devemos fazer, praticar, não é porque Ele está querendo o nosso mal, é porque na verdade Ele está querendo o nosso bem. Nós é que não estamos observando o que está além, e Deus está vendo. Por exemplo, de maneira bem simples, para nós entendermos, vamos supor que existe um casal, e este casal tem um filho ou uma filha de mais ou menos 2 anos e meio. Eles moram próximo a uma via onde trafegam muitos carros, carretas gigantes, pesadas, e aquela criança agora começa a andar. Ela não agora mais somente rasteja, mas ela começa a andar. E corre então o risco desta criança sair da porta para fora e atravessar na pista. E o que vai acontecer? O caminhão ou qualquer carro vai atropelar aquela criança. O que é que os pais fazem para proteger? Colocam uma cerca, um muro. Então, a lógica daquele muro é o quê? É proteção. É para guardar, é para proteger. Assim também é o que está estabelecido na Bíblia Sagrada. Não é proibição, é proteção. O caminho de Deus é mais excelente do que o nosso. Com relação ao pecado, ou a prática dele, tudo que Deus quer é que nós não venhamos viver nas consequências do pecado. O que Deus quer é nos poupar da consequência do pecado, porque toda vez que nós pecamos, inevitavelmente, como diz a verdade prática, nós teremos a consequência. E o que Deus quer é nos poupar
par das consequências. Amém, meus amados? Vamos mais adiante então para a nossa lição. Tem um ponto aqui interessante dentro da leitura bíblica em classe, no versículo 21 do capítulo 18 de 1 Reis. Versículo 21 do capítulo 18 de 1 Reis, que diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Quais são as verdades que nós poderíamos tirar desse texto aqui, meus amados? Primeiro, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Primeiro, o Evangelho é escolha. Observe que ele diz assim: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, escolha-o, vá atrás dele. Mas se é Baal, vá atrás dele também. Diferentemente de como algumas pessoas que estão lá fora, principalmente aqueles que um dia já estiveram na presença do Senhor e se desviaram, estão longe, dizem assim: não, quando eu sentir, eu volto para Deus, eu me reconcilio. Querido amigo, você que se encontra nessa situação, entenda uma coisa: Evangelho não é sentimento, Evangelho é decisão, Evangelho é escolha. Imagine que se você vive nessa perspectiva ou lógica de que quando eu sentir eu volto para o Senhor, você não acha que você está jogando a responsabilidade para Deus? E se Ele não tocar em você? E se Ele não fazer com que você sinta alguma coisa dentro de você, a culpa não será dele? Isso não pode acontecer. Por isso nós concluímos então que o Evangelho não é sentimento, é decisão, é escolha. Você precisa escolher. Não Baal, não o mundo, não o pecado, sim Deus, sim Jesus, sim salvação, sim santificação, sim renúncia. É assim que funciona, meus irmãos. E a segunda verdade que nós extraímos ainda desse versículo 21 é que o Evangelho é voluntariedade. Ele diz: se o Senhor é Deus, segue. Se Baal é Deus, segue. Jesus não impõe a nenhum de nós seguir. Nós não somos forçados a seguir ao Senhor. Se nós formos para o Novo Testamento, nós vamos perceber, ele diz assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Aquele que quer vir, ele não está obrigando ninguém, não está botando a faca no pescoço de ninguém. Se você não olha para mim e vê que eu sou Deus, colocando nas minhas palavras, segue Baal, segue o mundo, viva no pecado. É isso que ele quer dizer. Porque o Evangelho, meus irmãos, é voluntariedade. Eu decido, eu quero, eu desejo viver para Ti, ó Senhor Jesus Cristo. Fazer de Ti o meu Senhor e o meu Deus. Que Deus abençoe sua vida, meus amados. Vamos continuar aqui ainda na nossa lição. A introdução diz assim: Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados o desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor de Deus. Além da desobediência já instalada em seu coração, casou-se com a ímpia Jezabel, que o induziu aos caminhos da morte. Suas más ações provocaram uma grande seca em Israel, episódio que mais tarde o colocou frente a frente com o profeta Elias. Então, nós vemos aqui alguns pequenos detalhes da vida deste homem, deste rei de Israel, chamado Acabe.
Só desconsiderando uma coisa aqui que o escritor colocou, porque ele disse assim que a seca foi decorrente do pecado de Acabe. Eu não concordo com isso. Eu não concordo. Eu não acredito que a seca foi decorrente do pecado ou desobediência daquele homem, como diz aqui, né? Suas más ações, ou seja, as más ações de Acabe, provocaram uma grande seca em Israel. Eu não acredito e não concordo. E eu vejo de uma outra maneira, como eu pontuei aqui, que diz assim: Deus se utiliza de um fenômeno natural para converter o povo. É sabido daqueles que estudam a Escritura que nesse momento, devido às ações de Acabe com a sua esposa Jezabel, o povo ele vai se distanciando do Senhor, ele vai se desviando, ele vai virando as costas. Mas como Deus é um Deus de misericórdia, ou seja, um Deus que não age de imediato, mas dá tempo para as pessoas, dá oportunidade para as pessoas se arrependerem, ele aproveitou uma situação natural para atrair o povo para si outra vez, para chamar a atenção do povo para si outra vez. Deus se utiliza desses mecanismos para chamar o povo, para atrair atenção, para despertar, para trazer lições, porque até então essa é uma dos temas da nossa revista. Diz assim: as correções e ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Então, por exemplo, contextualizando aqui para nós poderíamos citar o Covid-19. O mundo, as pessoas, a sociedade está o quê? Materialista, individualista e sem amor. Deus, não que ele mande, mas permitiu, dentro da sua vontade permissiva, ele permitiu que viesse o Covid-19. O mundo parou. Parou para quê? Para refletir. Parou para refletir. Pelo menos, acredito eu, ser essa a intenção de Deus ao permitir o Covid-19, para fazer com que as pessoas parassem e refletissem na vida que elas estavam vivendo, de correria, de projetos pessoais, de conquistas, de sonhos, mas virando as costas para Deus. De igual modo o povo do tempo de quê? De Acabe. Não estavam, talvez, somente na idolatria, mas estão materialistas, individualistas, soberbos, orgulhosos, virando as costas para Deus. Uma outra coisa que eu destaco ainda aqui dentro, sobre essa particularidade, é que alguém poderia dizer assim, que Deus poderia trazer algo e o povo vai crer. Alguém poderia estar orando e pedindo assim: Senhor, manda uma coisa, um fenômeno, alguma coisa extraordinária para o povo voltar para ti, Senhor, para o povo se arrepender, para o povo te aceitar. Mandou o Covid. E o que nós vimos? Nenhuma reação da parte do povo. Porque imaginávamos nós o quê? Que eles iam ver isso tudo e iam se apegar mais a Deus. Iam encher as igrejas. Iriam ter mais desejo, fome por Deus. Mas o que nós vemos? Foi isso que aconteceu? Não, pelo contrário. As igrejas estão mais vazias. Como é o coração do ser humano para com Deus? Porque o que a gente observa ou esperávamos as igrejas vão lotar, as pessoas vão buscar mais a Deus. Na verdade, o coração se fecha. Sabe o que eles dizem? Deus não existe. Por que Deus não existe? Porque se ele existisse, ele não teria permitido esta situação. Observa como é o ser humano. Mesmo diante de um chamado de Deus para o arrependimento, o homem pega aquilo e ainda culpa Deus. E passa até não acreditar em Deus. Porque se Deus existisse, segundo a lógica deles, eles não teriam permitido. Mas eles não conseguem entender que Deus ele se utiliza
desses fenômenos naturais ou qualquer outra coisa que fosse para chamar a atenção do povo, para fazer com que o povo se voltasse para ele, assim como fez no tempo de Acabe, permitindo aquela seca, aquela fome, aquele aperto, como nós vamos ver daqui mais para frente. Então, voltando aqui, o povo estava desviado, mas Deus insistiu em perdoá-los, ao invés de matá-los. Deus poderia, naquele momento que o povo estava desviado, distante dele, matar. Poderia ou não poderia? Poderia, estavam em pecado. A consequência do pecado é a morte e Deus é o juiz. Mas como ele é misericordioso, ele levanta quem? Elias, o profeta, para chamar a atenção do povo, um Deus de misericórdia. Interessante que as pessoas elas preferem ver um Deus irado, um Deus que mata, um Deus que destrói, um Deus cruel, mas não conseguem ver um Deus de misericórdia. Eu consigo ver dentro da Bíblia um Deus de uma inesgotável misericórdia. Sabe quanto tempo Noé levou para construir a arca? Aproximadamente 120 anos, tempo suficiente para aquela geração se arrepender. O que eles fizeram? Não se arrependeram. E veio o dilúvio. Você não consegue enxergar um Deus de misericórdia? Eu consigo enxergar um Deus de misericórdia. Esse Deus é um Deus de misericórdia. Um Deus que não pune de imediato, mas dá tempo para o homem se arrepender. Vamos avançar um pouco mais, meus amados, vamos para o primeiro ponto. O primeiro ponto diz: o casamento de Acabe com Jezabel. O primeiro subponto diz: as consequências de escolhas erradas. Semana passada nós falamos a respeito dos conselhos. Conselhos bons e conselhos ruins. Tanto um quanto o outro tem as suas consequências. De igual modo aqui a questão das escolhas, porque quando eu recebo um conselho, eu preciso decidir. E como eu falei também semana passada, nós somos frutos de escolhas, nós somos resultados de escolha. Não me lembro, não me recordo agora, mas se falei isso, torno a falar. Se hoje você olha para a sua vida e diz: minha vida é uma desgraça, minha vida é uma porcaria, minha vida não presta, olhe para trás e veja as escolhas que você tomou. Porque não tem como você ser hoje diferente daquilo que você escolheu. Daí nós tiramos uma lição. O que você quer para amanhã? Então faça as escolhas certas hoje. Vamos adiante. O texto diz: Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria, de maneira bem mais intensa que os reis que o antecederam. Além disso, cometeu o crasso erro de se casar com uma princesa do reino de Sidom, chamada Jezabel. Essa mulher era devota de Baal e Aserá, dois deuses adorados pelas nações vizinhas de Israel. Essa princesa dos sidônios incitou tanto a maldade em Acabe, que ele chegou ao ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Olha quão terrível era aquela mulher. Então, as consequências de uma escolha. Quem escolheu Jezabel? Acabe. Começou daí. Escolhas ruins, mas que trouxeram consequências desastrosas. O que eu poderia aqui ressaltar para nós é que entre o propósito dele e o propósito dela haviam divergências, Nós vemos lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, que comunhão há entre a luz e as trevas? Nenhuma. Se nós pudéssemos aplicar dentro da questão de um relacionamento, como é que você, serva ou servo do Senhor, vai buscar alguém lá fora do mundo? Alguém que não professa a mesma fé, alguém que não acredita no teu Deus, alguém que não tem desejo nenhum pelo céu. Como?
divergência de propósitos, vai dar errado, vai dar totalmente errado. E isso se aplica dentro do quê? Do casamento, se aplica dentro das amizades. Com quem você está andando? Qual é a ideologia dele, a ideologia dela? Qual é o plano, o projeto? O que está dentro do coração dele, dentro do coração dela? O que a Bíblia diz a respeito disso? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. As más conversações corrompem os bons costumes. Jugo desigual. As trevas e a luz não tem comunhão. Não tem como dar certo, é impossível. E é a Bíblia que está nos afirmando. Então, você percebe que o seu propósito é diferente do dela, então sai, foge, corre para longe, deixa, abandona. Mas dentro de um casamento alguém poderia dizer, mas irmão, eu estou casado e agora? Eu sou crente, ele não é. Eu sou crente, ela não é. Eu vou separar, irmão? Eu vou separar? Não, entenda uma coisa. Como eu escrevi aqui, casamento e salvação são distintos. Você pode ser feliz com uma pessoa não crente. Você pode absolutamente ser uma pessoa feliz. Sendo crente, você crente e a pessoa não crente, você pode ser feliz. Porque casamento é uma coisa e salvação é outra. São coisas distintas e não pode confundir. Porque alguém poderia dizer, eu vou deixar o meu esposo, vou deixar a minha esposa porque ele não é crente, porque ela não é crente. Não faça isso. Você pode ser salvo ainda casado com um ímpio ou com uma ímpia. O certo é que você precisa agora o quê? Suportar algumas ações que possivelmente ele ou ela vão cometer. O que seria isso? O preço. O preço de agora você conhecer a Cristo e ele não. O preço de um dia você ser da igreja e desobedecer o mandamento do Senhor ou o princípio do Senhor, dizendo que as trevas não têm comunhão com a luz. Agora sofra as consequências, é o preço que você paga. Mas nada impede de você ser salva ou salvo. Agora, um detalhe mais importante que nós poderíamos destacar, que está em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14. Você, irmã que está me escutando, que tem o seu esposo ímpio, você, irmão que tem a sua esposa ímpia, não crente, a Bíblia diz lá nesse texto de 1 Coríntios 7, 14, que o esposo crente santifica a não crente. A esposa crente santifica o esposo não crente. O que significa a possibilidade de, por meio da sua vida, o seu cônjuge ser alcançado pela fé, pelo Evangelho. Porque ele vai olhar para você e vai ver a diferença, a transformação que o Evangelho faz em você. Por isso eu tiro uma outra lição, que muitos esposos não aceitam a fé das suas esposas. Muitas esposas não aceitam a fé dos seus esposos. Por quê? Porque não demonstram transformação, mudança. Continua sendo o mesmo. Diz que é da igreja, mas continua a mesma pessoa. Briguenta, ignorante, arrogante, soberba, prepotente. Como esse esposo vai ser alcançada pela fé da esposa, se nem ela mesma mostra frutos dignos de arrependimento, como disse Jesus para os fariseus, os religiosos. Então, irmã, irmão, que tem o seu cônjuge que não é crente, suporte, aguente firme e seja luz dentro do seu lar, seja luz dentro da sua casa e seja o canal de bênção de Deus para a vida do seu esposo, da sua esposa, para os seus filhos, e que Deus lhe abençoe. Vamos mais adiante. O segundo ponto, ou o segundo tópico, né? O segundo tópico.
Não, tem aqui o segundo subtópico do primeiro tópico. O segundo subtópico do primeiro tópico, que tem por título A Rainha Perversa. Vamos lá? Dentre tantas perversidades, Jezabel destruiu os profetas do Senhor. Vá vendo aí o que essa mulher fez. Destruiu os profetas do Senhor. Ela ameaçou a vida de Elias. Ordenou injustamente a morte de Nabote. Foi terrível isso daqui. Para satisfazer a ganância do marido. E ainda praticou a prostituição e a feitiçaria. Meu Deus do céu! A perversa rainha. E a idolatria, né? Como nós já sabemos que ela tinha os seus deuses de estimação, Baal e Aserá. O trágico fim de Jezabel foi profetizado por Elias. O homem de Deus disse que ela não seria sepultada, mas que os cães a devorariam, pois sua maldade e abominação contrariaram a justiça divina. Deus é misericordioso, mas julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do mal. Muito interessante, né, meus amados? Enquanto que Deus é um Deus de misericórdia e que dá tempo para se arrepender, mas Ele também é um Deus de justiça, um Deus que julga com rigor aquele que não quer mudar, se arrepender. Eu digo que o único responsável da tua salvação ou não é você mesmo, porque você é quem diz: Senhor, sê o Senhor da minha vida. Porque a Bíblia diz que não há pecado que Deus não possa perdoar. E ainda diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Está aí o apóstolo Paulo, o exterminador de crente, foi salvo. Está aí Zaqueu, cobrador de impostos, corrupto, ladrão, foi salvo. Está aí a mulher do poço lá de Samaria, prostituta, a Raabe, prostituta, foram salvos. Mas a pessoa prefere o quê? Não amolecer o seu coração. Prefere endurecer o seu coração e persistir no pecado. Provérbios no capítulo 28, no versículo 13, diz assim, que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Tremendo, né? Tremendo é esse Deus. Aquele que confessa e deixa, abandona, ele alcança da parte de Deus o favor. Talvez, meu amigo, você que esteja vendo este vídeo, já esteve no caminho de Deus, serviu ao Senhor, está distante. Talvez o teu acusador tem te acusado todos os dias, dia e noite, dos teus pecados. Não escute-o. Escute a voz do bom pastor chamando: venha. Ele diz que o fardo dele é leve e suave, é o jugo. Ele tira, ele quebra. O nosso Deus é um Deus de amor e Ele continua te amando. Dê um passo para o Senhor. Venha para Cristo, Ele tem perdão para a tua vida. Ele pode refazer a tua aliança, te dar uma nova história, um novo destino, um novo rumo para a tua vida. Continuando, meus amados irmãos, aqui agora no ponto 2, no subponto 2, tópico 2, que diga: Elias prevê a grande seca. Elias prevê a grande seca. O primeiro subponto diz: a intervenção divina. Em razão de sua idolatria e atrocidades, Acabe é considerado o pior rei de todo o Israel. Por causa dos seus atos perversos e pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou esse rei e lhe deu a sua sentença de que não mais haveria chuva
a não ser pela palavra do profeta dada por Deus. Com a seca veio, consequência, a fome. Porém, nem mesmo diante de tal situação Acabe se arrependeu. Olha só como aquele coração estava obstinado diante da ação divina, diante da manifestação do poder de Deus, querendo salvar não somente o povo que estava desviado, mas também Acabe. Ele preferiu endurecer o seu coração. Continuando, diz, não se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. Então nós vemos aqui o que é uma intervenção divina, trazendo a seca, trazendo a fome. Deus intervindo naquela situação para chegar num resultado, atrair o povo para si. Nós vemos, meus amados, como eu pontuei aqui na minha lição, que a Bíblia está cheia de intervenções divinas. Por exemplo, se nós fôssemos para o Gênesis, nós iríamos ver ali Adão e Eva, quando pecaram. Lá eles fizeram roupas de figueira para si. Mas nós sabemos que essas roupas de figueira iriam secar. Mas antes de Deus expulsar eles do jardim, Deus providenciou ali as roupas para ele de pele de cordeiro. Então ali teve que morrer alguém para que outros tivessem vida. É a intervenção de Deus no meio da sociedade. Nós poderíamos destacar outro aqui, Noé. Noé construiu a arca. Aquele povo estava também distante do Senhor, estava desviado. A promiscuidade, a prostituição, o erro, o engano, a corrupção estava demasiada. E Deus interviu naquela situação e deu escape para Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Intervenção divina. Nós vemos no Novo Testamento o silêncio de Deus entre o Velho e o Novo Testamento. Mas surge o quê? O nascimento de Jesus. Mais uma intervenção divina de Deus para trazer um alento para o povo. Resumindo, eu quero aqui deixar registrado a intervenção das intervenções. Você sabe o que eu estou dizendo? A volta de Jesus. O arrebatamento da igreja desta terra para aquela terra que está registrado ali, ou cidade que está registrada em João capítulo 14. Vou preparar-vos lugar para que onde eu esteja, estejai vós também. Louvado seja o nome do Senhor. Por que eu chamo de intervenção das intervenções? Porque será a última, não terá outras. Nós iremos para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, na presença do Senhor, junto de Deus, nos céus de glória. Essa palavra enche seu coração de esperança, amigo. Então que Deus, de fato, traga e faça o seu coração queimar com essa intervenção das intervenções, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. Aquele que prometeu é fiel e ele vai cumprir. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É impossível essa promessa falhar, porque Deus não pode falhar. Então, querido amigo, talvez as coisas não estejam muito bem para o seu lado, as coisas estejam apertadas no fundo do poço, mas continue olhando para cima, de onde vem o nosso socorro. E o nosso socorro ele vem do Senhor. E não é qualquer senhorzinho de uma empresa, não. Ele fez céus e terra, diz a palavra do Senhor. A intervenção das intervenções. Nós seremos tirados deste caos, deste mundo que está de ponta cabeça, e desfrutaremos aquilo que o apóstolo Paulo diz: nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem desceu no coração do homem o que está reservado para aqueles que temem ao Senhor. Aleluia, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos mais adiante, meus amados, aqui na nossa lição para o segundo subponto, que diz o preço da obediência. O preço da obediência.
O apontamento que eu fiz aqui, que parece algo ilógico, parece uma coisa que foge da lógica humana. Tem um preço para se obedecer, ou o fato de eu obedecer, eu vou pagar um preço, por incrível que pareça. Quando nós vamos para a igreja primitiva, aceitar a Jesus diferentemente como hoje, que é glamuroso, né? Aceitar a Jesus é estar num popstar, estar num nível assim de status. No tempo da igreja primitiva não era assim. Aceitar a Jesus é assinar a sentença de morte, porque saberia que seria perseguido, saberia que seria jogado fora da sua casa destruída, os seus bens destruídos, seriam levados à morte, aos tribunais. O preço por servir ao Senhor, por obedecer ao Senhor. E a pergunta que eu faço é: está disposto a pagar o preço? Está disposto a obedecer? A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Tem um preço a ser pago por nós sermos obedientes. Por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 10, sobre a bem-aventurança, ele diz: bem-aventurados sois vós quando perseguirem por causa da justiça. Todo aquele que decide andar pelo caminho da justiça é perseguido. O caminho da verdade é perseguido. Por que perseguiram Jesus? Porque ele andou no caminho da justiça, da verdade. Que mal cometeu Jesus? Nenhum. Mas foi perseguido, foi morto. Porque naquele momento estava agora o nosso pecado também. Nesse mesmo livro de Mateus, agora no capítulo 10, versículo 22, fala de igual modo sobre ser perseguido. Por causa de que agora? Por causa do nome de Jesus. Ele diz: por causa do meu nome vocês serão perseguidos. É o preço da obediência. Está disposto a pagar? Se está disposto a pagar, ainda que perdendo aqui, mas lá em cima nós teremos a recompensa para a glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler aqui a nossa lição e ver o que ela diz. Voltando aqui a um ponto sobre o subponto da intervenção divina, eu quero deixar aqui registrado mais algumas verdades para o nosso coração. Por exemplo, o texto diz: Acabe é considerado o pior rei de Israel. E que isso significa? O legado dele. O legado que ele deixou. Aquilo que ele, ao partir desta terra, deixou para as pessoas. Qual? O pior rei de Israel. Aquele que fez com que coisas desastrosas acontecessem dentro do povo de Deus. Deixo aqui registrado também que, e eu ouvi de alguém que não lembro, mas eu achei muito interessante, quero ressaltar aqui que legado é diferente de herança. Herança deixa para as pessoas, legado deixa nas pessoas. Herança para as pessoas, legado dentro das pessoas. Interessante, né? A pergunta que eu faço é: qual é o legado que você está deixando? Qual é a história que você está construindo? E após a partida desta terra, como as pessoas vão ver a sua história, o seu legado? Qual é o legado que você está deixando nos seus filhos? Qual é o legado que você está deixando na sua família? Qual é o legado? Um bom? Um mau? Um algo a se seguir ou um algo a não ser seguido? Interessante, né, meus irmãos? Que legado nós estamos deixando? Como servos obedientes do Senhor, adoradores, como aqueles que têm fome e sede de Deus, ou aquele que vive frio espiritualmente, morto espiritualmente, vai para a casa do Senhor se arrastando, como quase uma obrigação, eu tenho que estar lá. É esse o legado que você está deixando para os seus filhos? É esse legado que você está deixando para a sua família? Vamos mais adiante, meus amados. O terceiro subponto aqui.
Deus sempre cuida dos seus filhos. Deus sempre cuida dos seus filhos. O salmista diz: fui moço, agora estou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Por quê? Porque Deus cuida dos seus filhos. Olha o que diz a lição. Na casa da viúva, Elias realizou o milagre da multiplicação da farinha e do azeite. A mulher argumentou que dispunha apenas de uma pequena quantidade desses ingredientes para alimentar a si e ao seu filho. Mesmo diante deste triste cenário, o profeta pediu que ela fizesse primeiro um bolo para ele. A viúva fez o quê? Obedeceu a ordem de Elias e lhe preparou uma comida. A partir daí, pela palavra do Senhor, nada faltou para aquela família até o fim daquela seca. Essa história nos mostra o quanto Deus cuida dos que proferem a sua verdade e defende a causa do órfão e da viúva. Todo aquele que é fiel ao Senhor, todo aquele que é obediente ao Senhor, ainda que sofrendo, diz a palavra, Deus vai suprir. Ainda que no aperto, Deus vai prover. Ainda que na escassez, Deus vai trazer abundância. Acredite nisso, querido. É o próprio Deus. Porque Elias, ele lançou a palavra pela ordem de Deus que haveria seca. A seca veio, não choveu. Se não tinha água, não tinha como plantar. Se não tinha como plantar, não tinha como colher. Não tinha como colher, então, ali os alimentos. Então veio a fome. E ele estava inserido neste processo ali, passando fome. Mas mesmo na sede, mesmo na escassez, Deus proveu. Deus gerou o milagre. Deus não deixou com que o seu servo passasse necessidade. Creia, querido amigo, nessa palavra da parte do Senhor. Vamos mais adiante aqui para o nosso terceiro ponto. O que diz aqui o terceiro ponto? Só rapidinho aqui para ver uma situação. Pronto. O que diz aqui o terceiro ponto? O encontro de Elias com Acabe. O encontro de Elias com Acabe. Você sabe, e a Bíblia vai nos dizer que depois que ele fala para Acabe que haveria uma seca, eles se separam. E ali Acabe começa a perseguir Elias. Teve aquela cena lá do Monte Carmelo, que Elias constrói o altar, faz aquela pequena, mas poderosa oração a Deus, e Deus responde com fogo, consumindo o altar e ainda secando aquela água que tinha ali ao redor do altar. E o povo matou os profetas que seguiam ou serviam a Jezabel, e por conta disso Jezabel intenta matar Elias, e ele foge, se esconde e fica por um bom tempo escondido, mas debaixo da provisão de Deus, debaixo da guarda do Senhor Jesus Cristo, até que passa-se os 3 anos e meio, ele retorna. É aí o encontro deles, entre Acabe e Elias. E Elias diz: corre, porque agora vem chuva. E assim aconteceu. É o que nós vamos ver agora, nos detalhes da nossa lição. Então, o terceiro ponto diz o encontro de Elias com Acabe. O primeiro subponto diz um coração endurecido. A idolatria e a insistente desobediência do rei de Israel provocaram da parte de Deus uma grande seca que durou muito tempo. A total falta de discernimento espiritual parece perceber
o que Deus estava fazendo através de Elias e a impossibilidade de se arrepender. Mesmo com todas as evidências de que ele era o culpado de todos os males que estava ali acontecendo, fizeram com que consequências ainda mais graves viessem sobre a nação. Então você observa a obstinação do coração daquele homem. Você observa o quanto estava endurecido o seu coração. Diante do sinal da chuva, diante do sinal da fome, diante do sinal do fogo que caiu do céu e consumiu a água e o holocausto, ainda assim ele não se dobrou, não se rendeu, não se arrependeu. Poderíamos tirar lições para nossas vidas. Quantas vezes Deus está falando conosco e nós não estamos, talvez percebendo, mas nós não estamos nos dobrando. Esteja atento, querido, à voz do Senhor. Esteja atento aos sinais do Senhor. Talvez você esteja pedindo uma resposta e a resposta de Deus já está chegando e pelo fato de não estar vindo como você está querendo, você está rejeitando. Cuidado, querido amigo e irmão. Esteja atento aos sinais de Deus. Poderíamos aplicar também aqui dentro da questão da salvação. Vai passar um carro aqui. Pronto, dei uma pausa aqui porque passou um carro para não atrapalhar. Então, os sinais estavam evidentes diante dos olhos de Acabe, mas ele não se dobrou. Como eu estava falando sobre a questão agora da salvação, Deus ele está mostrando os seus sinais. Ele disse: olha, quando vocês olharem para a figueira e verem seus brotos, seus ramos, vocês sabem que eu estou vindo. Assim também quando vocês virem estes sinais, está lá, Mateus capítulo 24, vocês sabem que eu estou chegando. E nós estamos vendo, queridos amigos e irmãos, muito claramente esses sinais, indicando o quê? Que Jesus ele está voltando. Qual é a nossa atitude diante desses sinais? Será que nós estamos buscando mais a Deus, intensificando mais a nossa comunhão com o Senhor ou fazendo como se nada tivesse acontecendo? A atitude de Acabe foi o quê? Ele rejeitou, desprezou, endureceu o seu coração, preferiu continuar vivendo daquela maneira. Será que nós estamos como Acabe? Ou estamos aproveitando o momento e, como disse uma irmã aqui numa mensagem, um momento de preparação. Nós estamos vivendo um momento e que esse momento seja um momento de preparação, meus amados. Vamos mais adiante. A primeira palavra que o rei dirigiu a Elias foi de acusação. Então eles passaram um tempo distante, depois se encontraram. Quando eles se encontraram, a primeira palavra do rei foi, ele disse assim: és tu o perturbador de Israel? Tem lições aqui, irmãos, para a nossa vida, sabia? Por exemplo, você consegue perceber alguma semelhança entre essa de Acabe, dizendo assim, és tu o perturbador de Israel, com aquela que a gente enxerga lá em Gênesis, dizendo assim, a mulher que tu me deste, a serpente me enganou e eu comi. Tem alguma semelhança? E muitas semelhanças. Mas o que isso significa, né? Que nós temos um mecanismo de autojustificação. De tudo nós queremos nos justificar. E Jó disse assim, como se justificará o homem diante do Senhor? Mas esse homem, desde o início você vai perceber que ele tem esse senso de autojustificação, de tudo que é inventar uma desculpa. E nós vemos também uma tendência de tirar a culpa de si e colocar no outro. É muito mais fácil eu dizer que foi o outro do que eu. É muito mais fácil dizer que o outro que errou do que eu que errei. É muito mais fácil culpar o outro do que culpar a mim.
Quantos não vivem assim, né, meus amados? Jogando a culpa de um para o outro. Acabe, nós estudamos aqui, que por conta daquilo, do seu proceder, das suas práticas, não que ele trouxe a seca, mas por conta das suas práticas, teve sede e teve fome. Teve fome, teve sede. O povo morreu, o povo padeceu por culpa dele, de se enveredar por caminhos que não agradavam o Senhor. Aí quando Elias chega, o que ele diz? És tu o perturbador? É tu que está fazendo tudo isso? Não conseguiu enxergar. Autojustificação. Tirando de si a culpa e jogando no outro. Talvez você esteja distante da casa do Senhor, dos caminhos do Senhor, meu amado irmão, e vivendo sobre essa perspectiva. O meu pastor, o meu líder, o meu irmão, o ciclano Beltrano, fez isso, fez aquilo outro, e saiu, abandonou os caminhos do Senhor. E vive nessa ideologia de que foi culpa do outro e não sua. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, com isso. Porque se você for observar, lá no Gênesis, mesmo um jogando para o outro, e eles estavam falando certo, estava ou não estava? Não foi a mulher que enganou Adão? Não foi a serpente que enganou a mulher? Eles estavam mentindo? Não, estavam falando a verdade. Mas Deus levou em consideração isso? Não. Deus deu a sentença para cada um. Então não viva, querido amigo, com base nessa autojustificativa, tirando a culpa de si e jogando no outro. Assuma. Arrependa-se. Humilhe-se. Que a Bíblia diz, aquele que se humilha será exaltado. Vamos mais adiante, ainda dentro desse parecer aqui, que da fala de Acabe. Nós vemos aqui, quando essa situação da autojustificação e de tirar a culpa de si e lançar sobre o outro, isso gera o quê? Isso gera a impossibilidade de arrependimento. O próprio Jesus falou, Jesus disse assim, eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. O que ele quis dizer? Enquanto eu me considero justo, não tem como receber da parte dele o perdão. Mas quando eu digo como Isaías, ai de mim, que sou homem de impuros lábios, eu recebo da parte de Deus a brasa tirada do altar com a tenaz e tocado nos meus lábios, perdão. Então, se eu empurro a culpa para os outros, jamais eu terei perdão. Se nem culpa eu tenho, eu vou me arrepender de quê? E a gente sabe que para ter perdão precisa ter arrependimento. Se não tem arrependimento, não tem perdão. Você percebe o risco, querido amigo, que você corre quando vive nessa perspectiva de lançar a culpa sobre os outros, não assumindo a sua para si? Deus está falando contigo nesta oportunidade. Vamos mais adiante. Nosso segundo subtópico do terceiro tópico, que diz assim, a sequidão espiritual do rei. Diz assim, sempre que alguém se torna um contumaz pecador, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu com Acabe, algo muito grave acontece. O que? A sequidão espiritual. O pior é que não somente o apóstata sofre as consequências disso, mas todas as pessoas que dependem dele. Então nós vemos um contumaz pecador. O que seria isso, um contumaz pecador? Alguém obstinado. Alguém que é persistente em continuar querendo pecar. Determinado, eu não abro mão, eu não abro o meu coração, eu não retrocedo. É alguém assim, contumaz em querer pecar. É alguém que é relutante. Eu não deixo, eu não abandono, eu estou certo, é assim, é desse jeito, é assado, é cozido. O fim dessas pessoas, infelizmente, é muito triste. E no livro do Êxodo, no capítulo 3, no capítulo 32, versículo 9,
Já dizia o Senhor, esse povo é um povo de dura cerviz. O que seria a cerviz? Pescoço duro. Nem para cima, nem para baixo, nem para um lado, nem para o outro. Dura cerviz. Não é admoestado. É aquilo que ele acha que é, pronto e acabou-se. No final dessas pessoas, infelizmente, não é dos melhores. Mas que Deus tenha misericórdia de todos nós. Continuando aqui na reflexão, ele diz: não somente o apóstata sofre as consequências dessa obstinação em querer pecar, mas todas as pessoas que dependem dele. Foi no caso ali a nação, por causa dessa obstinação de Acabe, toda aquela nação sofreu fome, sede, morte, desesperos. Em se tratando de um cristão, nós poderíamos dizer: a família sofre, a igreja sofre, o evangelho sofre, e Deus tem o seu nome manchado, tem o seu nome jogado na lama, por causa do pecado de muitos, do mau testemunho, dessa insistência em querer viver uma vida desregrada. Pessoas que se dizem crentes, que vivem uma vida de pecado. Só Deus para ter misericórdia. Quem sou eu para julgar? Quem me julga é minha consciência e Deus. Porque eu tenho uma frase que diz que a consciência é um juiz e abaixo de Deus, ela é o meu juiz. Indo para a nossa conclusão, meus amados, e ela diz assim: apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, nós vimos a misericórdia de Deus, o tempo, os sinais, mas apesar disso, diz aqui: apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando o seu reino à ruína. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinja. Para isso, precisamos estar atentos à convocação divina para o arrependimento. Tem um caminho excelente que nós deveríamos seguir, o caminho da reflexão. O apóstolo Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vivamos, queridos amigos, numa vida de constante exame, autoanálise, olhando para dentro de nós, como nós estamos. Isso será válido para a nossa permanência diante da presença do Senhor. Meus amados, essa foi a mensagem que Deus colocou no nosso coração. Esperamos nós que seja de grande valia para a sua vida, que tenha lhe edificado, que o Espírito Santo de Deus tenha lhe visitado nessa oportunidade. Se você foi edificado, se serviu para a sua vida, nos ajude, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, comente, dê o seu like e você estará ajudando esse humilde servo seu a continuar realizando este trabalho. Que Deus em Cristo possa te abençoar, fique na paz do Senhor e até a próxima. Amém.